Tá bom? Então, tô gravando, ó. Então, retomando aqui, ó. Então, a gente vai usar a regra da mão direita quando eu quero determinar a direção e o sentido produzido por fio, espira e solenoide para determinar o campo magnético, e a mão esquerda para representar a direção e sentido da força magnética, né? Então, quando eu penso no campo magnético, esse campo magnético, além do ímã, né, que é um objeto, né, que a gente poderia pensar magnetita, por exemplo, aonde é que mais, o que mais pode produzir campo magnético? Os objetos que têm movimento ordenado de carga, ou seja, os objetos em que eu tenho corrente elétrica atravessando. Então, o campo magnético pode ser produzido por fio, que nós chamamos de um condutor retilíneo, por uma espira circular, que é um fio enroladinho, em formato circular, e por último, por um solenoide, né? Então, aqui que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se é campo magnético, qual é a regrinha que eu vou usar para determinar a direção e sentido do campo? A regra da mão direita. Então a gente vai lá, vamos lembrar um pouquinho cada um dessas regrinhas, né? Então, primeiro, se eu tenho lá o fiozinho, né? O nosso condutor retilíneo sendo percorrido por uma corrente elétrica aí, né? Como é que eu determino a direção e sentido? Então, polegar da mão direita, o polegar no sentido da corrente, a corrente aqui está apontando para a esquerda, o polegar vai junto. O sentido que os dedos girarem em torno do polegar é o sentido do campo, né? Se vocês perceberem bem, os meus dedos estão descrevendo uma circunferência quando ele gira em torno do polegar, né? Mas vem me interessar desenhar o campo em cima e embaixo. Então, se o polegar está aqui, ó, em cima do polegar, o dedo está apontando para dentro do plano do papel, ele dá a volta atrás do fio e embaixo do polegar, o polegar está aqui em cima, o fio está aqui em cima, os dedos estão apontando para fora. Ficou claro essa regra, gente? Alguém quer que volte aqui? Adriana, Aline, que estavam com dúvida, ó. Polegar em cima do fio, os meus dedos giram, ó, então ele vai girar em cima do polegar aqui, ó, ele dá a volta atrás do fio, ó, o polegar aqui, depois ele vai girar embaixo do polegar, ó. Então, em cima, os dedos da minha mão estão apontando para dentro do plano do papel, eu ia falar lousa, né? E quando eu estou na parte de baixo do polegar, ó, os dedos vão apontar saindo da folha do papel, né? Então, a gente aprendeu que um campo que aponta para dentro do plano é xizinho, então o campo em cima do fio é xizinho, e o campo embaixo do fio, como é que ele é? Ele é a bolinha. Pronto, ó. Usei a regra da mão direita. Então, aqui eu tenho o campo apontando para dentro e aqui eu tenho o campo apontando para fora, né? Onde é que vocês podem achar isso aqui difícil, né? Eu posso colocar o fio aqui, ó, o fio na vertical, né? Então, imagina que o fio está na vertical com a corrente para cima. Então, qual que é a regrinha? Ó, polegar da mão direita junto com a corrente para cima, ó, e os dedos vão girar, olha, os dedos estão girando em torno do polegar. Preste atenção, ó, do lado direito, os dedos vão apontar para dentro do plano. Aqui está o polegar, ele está apontando para dentro. Ó. Ele gira em volta do fio, ó, o polegar é o fio, e do outro lado, do lado esquerdo, os dedos vão apontar saindo do plano da figura. Então, desse lado aqui aponta para dentro, o campo aponta para dentro do plano da figura, e esse lado aqui aponta para fora. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Daí interrompe a gravação. Só um minutinho. Pronto. Eita, a Lívia tá entrando? Bom, a Lívia é bom. Lívia? Lívia? Agora é física. Agora é física 3, tá, Lívia? Tudo bem? Física 1 é no segundo módulo, tá? Pronto. Então vou voltar aqui, ó. Boa noite, até daqui a pouquinho. Ó, a Adriana ficou claro? Tá. Aline, todo mundo aí. Quer que eu volte? Eu volte. Legal. Ó, tá claro que o meu polegar tá apontando aqui para cima, que é o sentido da corrente? Tudo bem? E, ó, e os dedos vão girar, ó, os dedos girando aqui em volta do polegar, ó.
É muito legal que o polegar está em cima do fio, então os dedos vão girar à direita do polegar, ó, dá a volta atrás do fio, ó, meus dedos passando em volta aqui, ó, e depois os dedos vão ficar à esquerda do polegar. Então, meus dedos estão girando à direita e à esquerda do polegar. À direita, né? Se o polegar está indicando o fio, à direita os dedos estão apontando para dentro, ó lá, né? Dá a volta atrás do fio e o fio continua em cima do polegar, ó, e a esquerda aqui está apontando o quê? Para dentro. Ficou claro? Tá. Agora, alguém quer perguntar? Sim, daí você vai perceber que muda os campos, né? Ó, ixi, tem mais alguém pedindo para entrar. Então, se eu tiver o fio aqui, a corrente apontando para baixo, deixa eu só deixar a pessoa entrar, só um minutinho, tá? Não, a pessoa não entra. Pera aí, é a Beatriz. Pronto, tá entrando, ó. Então, olha, vamos. Isso, ó, perfeito. Agora eu vou ter que girar o corpo aqui. Então, o polegar vai para baixo, tá vendo, ó? Ai, eu não consigo. O apoio aqui do vidro aqui não vai deixar eu girar a mão. Ó, o polegar tá para baixo. Deixa eu colocar a câmera para cá. Então, meu dedo tá girando aqui, ó. Tá vendo, ó? Daí dá a volta atrás do polegar e aqui sai, ó. Então, ó, desse lado aqui, que é o lado esquerdo, aponta para dentro. Não esqueça que o polegar tá junto com a corrente, ó. Ele dá a volta, ó, olha ele ficando atrás do polegar, ó. E desse lado aqui, agora ele aponta o quê? Para cima, né, ó. Tudo bem? Tá conseguindo enxergar? Tenta fazer um movimento aí na sua casa, ó. Então, do lado que tá a ponta para dentro, gira em volta do fio e desse outro lado tá saindo, né? Porque a mão girou. Então, inverteu. Se você inverter o sentido da corrente, esse lado agora aponta para dentro e esse lado agora aponta para fora. Invertendo o sentido da corrente, você inverte a polaridade do campo. Falar, professor, então aqui a corrente pode estar apontando para a direita? Pode, olha, né? Se ela apontar agora para a direita, vai inverter a polaridade do campo também, ó. Então, ó, polegar para cá, né, ó. Você tá percebendo? Deixa eu colocar uma folhinha só para ele agora, ó, para não confundir com o outro. Então, aqui tá o fio, ó. Tudo bem, ó? Então, eu tô tendo a corrente agora, ó. Olha, ó o polegar aqui, ó, tá vendo? Ó, você tá percebendo que os meus dedos aqui estão acima do polegar, né? Então ele tá apontando para fora. Eu giro a minha mão, quando eu giro, desse outro lado ele vai estar apontando o quê? Para dentro. Então acima ele tá apontando saindo e para baixo ele tá apontando entrando. Diferente da outra que eu tinha acabado de fazer, né, ó? Quando a corrente apontava para esquerda, ó. Tá aqui a corrente junto com o polegar, acima entrava, dava a volta e depois o que? Saía, né? Então era o contrário, aqui era para dentro, que é xizinho, e aqui era para fora, que era bolinha. Tudo bem? Pode sim. Eu ia só dar o último exemplo, né? Ó, o Wesley tem. Que esse agora é o mais difícil de todos, né? É quando os alunos têm mais dificuldade de enxergar, né? Imagine que lá na prova aparece uma coisa assim, ó. Eu falo que isso aqui, ó, é o fio e aqui tá a corrente, tá? E a corrente tá assim, ó. E eu falo, determine o campo produzido por esse fio no ponto P. Como é que vocês vão desenhar o campo aí? Isso. É campo ou corrente, ó. Isso aqui aí, ó. Percebe? Então, e o polegar não tem que ir junto com a corrente? Tá percebendo? Então agora eu não tenho o polegar na horizontal aqui, ó. Tá vendo? E nem o fio não tá na vertical, o polegar não tá na vertical, o polegar tá como? Apontando para dentro, ó. Tá vendo? Então o polegar sempre vai junto com o i. Olha, se o polegar vai junto com o i, como é que os meus dedos giram? Ó, acompanha o giro, os dedos não estão girando nesse sentido aqui, ó. Se aqui tá o polegar, acompanha os dedos, ó, eles estão girando em que sentido? Horário ou anti-horário?
horário. Então, em volta aqui, ó, as linhas de campo, na realidade, o movimento dos dedos representam as linhas de campo, ó. As minhas linhas de campo giram, porque o dedo está girando, ó, mas está girando no sentido que? Horário, tá? Mas ele não quer em todo, ele só quer no ponto P. Como é que eu represento o campo no ponto P, né? Ele vai tangenciar a linha de campo, então, imaginando meus dedos girando, ó, então o campo aqui aponta tangenciando no sentido em que aponta a linha. Então o campo aqui é vertical para baixo, o campo não é nem entrando nem saindo. Então o campo acompanha, ó, quando você chegar lá, o teu dedo está fazendo exatamente isso aqui, ó. Então, a circunferência é o movimento da tua mão girando em torno do fio, mas aqui a tua mão ia apontar exatamente tangenciando essa linha. Esse é o sentido do campo. Esse é o mais difícil. Esse aqui vocês têm mais dificuldade de fazer se eu pedir numa prova, por exemplo. Tudo bem? Alguém quer que volte nesse? Isso, então se eu tiver agora falar que isso aqui é o I, então isso aqui é o meu fio. O meu fio tá desse jeito aqui, ó, tá perpendicular ao plano do papel com a corrente apontando para fora. Então, ó, polegar para cima. Como é que os meus dedos giram agora, ó? Ele tá girando no sentido agora o quê? Anti-horário. Então significa que em volta do fio as linhas de campo magnético são circulares, né? Só que giram num sentido anti-horário. Se eu falar agora, ó, desenhe o campo magnético nesse ponto P, como é que você vai fazer? É uma reta que tangencia só toca a circunferência num ponto e aponta no mesmo sentido que o dedo está girando. Então, esse é o sentido do campo magnético nesse ponto P. Tudo bem? Tá, você quer perguntar alguma coisa, Karina, sobre o cálculo desse campo? Algum exercício? Pode perguntar. Ah, mas isso é indução, isso já é indução, já é uma outra história, né? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as dúvidas da regra da mão direita e regra da mão esquerda, e daí a gente vai para a indução, porque daí a gente tira a dúvida de campo e de força, daí a indução pode envolver as duas juntas, daí a gente faz os exemplos de indução. Pode ser? Pode, tá bom? Adriana, ficou clara a regra da mão direita para um fio? Então agora a gente tem que lembrar a regra da mão direita para a espira e para o solenoide, tá bom? Daí a gente vai lá para a força, para a regra da mão esquerda e depois a gente vai para a indução. Então, a segunda regra que existe é quando a gente tem uma espira e essa espira está no formato circular. Importante, a gente vai calcular o campo aonde? No centro da espira. Então, a regra da mão direita que a gente está usando é para calcular o B, que é o campo magnético, mas não é em qualquer lugar, é no centro da espira. Tudo bem? Então, a gente vai imaginar a seguinte questão, né? Ó, eu tenho uma espira circular e presta muita atenção que isso vai ser muito importante para a indução magnética, né? Essa espira, vamos supor que ela está sendo percorrida por uma corrente que anda no sentido que é o sentido anti-horário, né? Qual é o campo no centro da espira? Então, é muito importante que vocês percebam que quando você tem o plano da espira, ó, vamos supor que o plano estivesse assim de pé, né? O campo, ele sempre vai cruzar o plano da espira. Ele cruza, ou aponta para dentro ou para fora, né? Então, se o plano da espira estivesse aqui na vertical, né? Esse seria o plano dela, o campo magnético estaria cruzando, atravessando o centro da espira, então, ou para dentro ou para fora. Se ele estiver na horizontal, ele vai estar perpendicular, então ele vai estar ou para cima ou para baixo, né? Como é que é a regra da mão direita? É a palma da mão esticada, sem girar agora, né? Dentro da espira, você tem que colocar a palma dentro da espira com o polegar girando junto com a corrente. Vocês vão perceber que a palma da mão, ou ela pode estar voltada para cima ou para baixo.
São essas duas posições que ela pode estar dentro do plano da espira, né? Se eu colocar a palma da mão dessa forma aqui, ó, é quando a espira está nesse plano vertical, ó. Daí ela pode estar tanto apontando para mim ou tá apontando para a parede, né? Mas quando a espira está nessa posição, ou a palma da mão está para dentro ou a palma da mão está para fora. O sentido para onde está a palma da mão é o campo magnético. Então, se a palma da mão estiver voltada para baixo, o campo magnético está apontando para baixo. Se a palma da mão estiver apontando para cima, o campo magnético está apontando para cima. Como é que eu sei se é para baixo ou para cima? De novo, o polegar tem que girar junto com a corrente. Então, se eu colocar a palma da mão para baixo e girar o polegar, acompanhe, ó. O polegar está girando no mesmo sentido que a corrente? Não. Então, a palma da mão não é voltada para baixo. A palma da mão tem que ser voltada para cima, ó. Palma da mão para cima, se eu girar o polegar está girando junto com a corrente? Tá. Então, o correto é palma da mão para cima. Então, significa que o campo é bolinha. Bolinha, o campo está saindo do plano da lousa, da folha. Daí aquilo que a Karina falou, professora, e se eu inverter o sentido da corrente aqui, ó, né? Vamos supor que a corrente agora está nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Muda o sentido do campo? Muda. Porque ó, se eu colocar a palma da mão para cima agora e eu girar o polegar está girando contra a corrente, né? Mas se eu virar a palma da mão para baixo, ó, né? Tô lá no plano da espira e giro o polegar está a favor da corrente. Palma da mão para baixo, então o campo aponta para dentro do plano da espira, né? Junto com a palma da mão. Tudo bem? Tranquilo o que eu falei até aqui? A Adriana, Aline, que vocês estavam com dúvida, tranquilo? Legal. Então, a terceira possibilidade é quando a gente tem um solenoide, né? Bom, o que é um solenoide? É um núcleo, geralmente um núcleo de material ferromagnético, né? Em que você pegou um fiozinho e enrolou esse fiozinho nesse núcleo cilíndrico aqui, ó. Então, o teu fiozinho tá dando uma volta, né? O que acontece? Se eu pudesse pegar esse solenoide que tá aqui, né? Ó, eu enrolei um monte de fiozinho e olhar ele de frente, eu veria um monte de circunferências aqui, né? Porque cada voltinha que o fio deu é uma circunferência, ou seja, eu tenho espiras, né? Só que como é que estão essas espiras? Então eu quero que vocês entendam isso, ó. Se aqui está o meu solenoide, o plano da espira agora, ele vai estar assim, ó. Deixa eu dobrar o papel aqui para ver se vocês enxergam, né, ó. Cada espira aqui, ó, aqui eu vou ter a espira 1, a espira 2, a espira 3, a espira 4, a espira 5. Então, aqui está o plano da minha espira. Cada vez que eu dou uma volta naquele núcleo, é assim que está a minha espira. E a palma da mão sempre tem que estar no plano da espira. Então, a palma da mão agora não vai estar para baixo nem para cima, né? Não vai estar apontada para mim nem para a parede. Ela vai estar apontando, ó, se ela tem que estar no plano de cada voltinha que eu dei, esse é o plano, ou ela está apontando para esquerda ou ela está apontando para a direita, né? De novo, quem vai indicar? O polegar, né? Então, se eu tiver aqui polegar, vamos supor, ó, a corrente na frente do solenoide apontando para cima, então eu coloco aqui, ó, vou imaginar aqui o plano do solenoide, né? O plano das espiras, ó. Então, aqui a palma da mão junto com o plano, ó, com o polegar girando junto com a corrente, ó. Para onde a palma da mão apontar, lá é o campo, né? Então, a palma da mão está apontando onde? Para a esquerda. Presta bem atenção que o campo, olha, lembra o que eu falei para vocês? Se você tem a espira, o campo cruza a espira. Olha lá, olha o plano da espira aqui. Essa aqui é a minha espira, ó. Então, o plano da espira está cruzando aqui, o campo magnético cruza, ó. Ele está cruzando o plano de todas as espiras e está apontando junto com a palma da mão. Está apontando para a esquerda. Tudo bem? Estão conseguindo enxergar? Quer que eu tente representar melhor isso aqui? Tá? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o nosso cilindrinho, tá bom? Ó. E aqui eu tenho o fiozinho, ó. O fiozinho deu uma volta. Você tá enxergando as voltas
do fiozinho em volta do núcleo, tá enxergando isso? Daí você consegue enxergar que assim, como são as espiras aqui, ó. Conforme você deu uma volta, não é assim, ó. Você não vai ter a primeira espira aqui, ó. Tudo bem? Depois você não vai ter a segunda espira, a terceira espira. Você tá conseguindo enxergar isso, Karina? Eu brinco, né, com os alunos que isso aqui é um pacotinho de bolacha, né? Traquinas, que me falaram que é redondinha, ou bolacha Maria, que é da minha época, né? E aqui tem a primeira bolacha, a segunda bolacha. Então é como se a minha mão fosse uma bolacha dentro do pacote. Então, quando eu coloco a mão dentro do pacote, eu não vou colocar a bolacha dentro do pacote desse jeito, né? Nem desse jeito, eu vou colocar assim, né, ó. Ó, isso aqui é uma bolachinha dentro do pacote. Então a palma da mão pode estar voltada para baixo ou a palma da mão pode estar voltada o quê? Para cima, né? Porque daí ela tá no plano. Cada inspira eu tô colocando desse jeito dentro do pacotinho, né? Ó, inspira 1, inspira 2, inspira 3. Então a palma da mão tem que estar paralela ao plano, ó. Então ou a palma da mão é voltada para baixo ou a palma da mão é voltada para cima. Como é que eu sei de novo? Ó, pelo sentido da corrente, né? Então, ó, se eu colocar a palma da mão para cima, olha, será que o polegar tá junto com a corrente? Tá, ó. Polegar aqui, ó, tá apontando para a esquerda e a corrente também. Se eu, peraí, desculpa, tem que ser na parte de cima, perdão. Eu não posso. Quando eu faço isso aqui, ó, a tua palma da mão tá fora do pacote. Você tem que colocar ela dentro do pacote, senão você vai errar. Então, você vai e deixa o polegar sempre saindo. Então, ó, a palma da mão aqui é voltada para baixo, porque entra primeiro a tua mão para depois você colocar o sentido da corrente. Então, entrou, polegar aponta junto com a corrente, para onde é que está a palma da mão? Para baixo. Então, o campo magnético corta, ó. Lá está a primeira espira, cruzou o plano da primeira espira, cruzou o plano da segunda espira e o campo magnético está apontando para baixo. Tudo bem? Ficou? É porque o que que acontece? Ó? O teu polegar, ele tem que deixar a sua mão lá dentro, ó. A tua mão tem que entrar dentro da espira. Tudo bem? Dentro do solenoide. E daí você vai ver porque na realidade, olha, a corrente está aqui dentro, a espira está lá dentro do solenoide. Você está conseguindo perceber? Então, o teu polegar tem que estar exatamente aqui, ó. Tá enxergando o plano da espira? Consegue enxergar isso, Adriana? Que esse é o plano. Então, então a palma da mão tem que estar dentro do plano da espira, ó, com o polegar junto com a corrente. Se você fosse fazer isso aqui, ó, né? A tua palma da mão tá fora do plano da espira, porque você está colocando o polegar primeiro. Na realidade, é como se o polegar tivesse do outro lado, né? É ó, ele tá fazendo isso aqui, ó. Tudo bem? Então, deu para entender. Tá. Então você olha sempre aqui por dentro e coloca primeiro a mão para depois colocar o polegar. Tá bom? Sempre, o tempo inteiro você coloca a mão lá dentro para depois colocar o teu polegar, tá bom? É muito importante isso, ó. Ó lá, ó. Então já sei que eu vou colocar ou a palma da mão para a direita ou a palma da mão, desculpa, ou a palma da mão voltada para a direita ou a palma da mão voltada para a esquerda. Mas você primeiro coloca a mão, imaginando a mão entrando dentro do plano solenoide para depois ver para onde está o polegar. Tudo bem? Isso aqui é importante, tá? Que nem a gente fez aqui, ó. A gente colocou a palma da mão, daí a gente tirou o polegar. Ah, o polegar tá junto, então é realmente apontando para a esquerda. Tá bom? Alguém quer que volte aqui? Então, não esqueçam que para cada um deles tem uma equação, né? A equação do fio, a equação da espira e a equação do solenoide. Então, esses três que nós vimos usam a regra da mão direita, né? E a regra da mão esquerda? Então, eu falei para vocês que a regra da mão esquerda a gente vai usar para força. Eu acho melhor a gente... Podia até usar da direita, mas acho que vocês confundem muito. Então, eu prefiro a da mão esquerda para determinar a força magnética, né? E o que eu disse para vocês? Quando a gente está no presencial, eu falo para os alunos até colarem. Eu falo assim, colo, ó.
Então, esse aqui, ó, é a força. Eu falo para eles, escrevem que o dedo da tua mão esquerda, polegar, representa a força. Escreve F, fica mais fácil na hora de você representar. O dedo indicador representa o campo, daí eu coloca a letra B, né? E o dedo médio representa velocidade, se for carga, ou corrente elétrica, se for fio, né? E como é que os dedos têm que estar? Os dedos têm que estar como se, olha, como se você fosse dar um tiro em alguém, né? Ó, aqui tá formando 90 graus entre o polegar e o indicador, e aqui tem que formar 90 graus entre o médio e o indicador. Você não pode mudar a posição dos dedos. Os dedos têm que estar como se eles estivessem congelados, né? Ou seja, engessados. Então, os dedos, você gira a mão pode girar, mas os dedos não podem fazer isso aqui, ó, tá? Isso é importante. E aí imagina que você tem uma região no espaço, né? Nessa região do espaço aqui, ó, você tem um campo magnético que aponta para dentro, né? Eu sempre gosto de primeiro dos 3 dedos colocar o B, né? Então o B está apontando para dentro. Se você tem o campo apontando para dentro e uma partícula positiva jogada para a direita, né? Ó, velocidade. Isso fica automático, ó, dentrando velocidade para a direita, né? Para onde é que está dando a força nesse caso, né? Ó lá, B está apontando para dentro, velocidade para a direita, o polegar deu o quê? Para cima, né? Estão conseguindo enxergar direitinho? Ó, B apontando para dentro, velocidade, né? Olha, apontando aqui para a direita, para onde é que deu o polegar? Para cima. Então, significa que essa partícula tem uma força atuando sobre ela que forma 90 graus com ela. Força que forma 90 graus não aumenta nem diminui o valor da velocidade, faz a partícula girar. Então, a partícula vai girar, vai descrever um movimento circular uniforme. Tudo bem? E a força é sempre voltada para dentro. A força aqui é uma força centrípeta, né? Você fala, professor, e se a partícula agora aqui tem essa velocidade aqui para cima, né? Ó lá. Então, você usa a regra de novo, ó. B para dentro, ó. Só que agora a tua velocidade não está para a direita, a tua velocidade está para cima, né? Quando a tua velocidade está para cima, para onde é que deu o teu polegar? Para a esquerda, ou seja, para o centro da trajetória circular, ó, formando 90 graus com o vetor de velocidade de novo. Então, conforme você determina o sentido da força no início, você já sabe que a partícula gira. Se ela gira, em qualquer ponto da trajetória circular, a força vai estar voltada para o centro da trajetória circular. Ela é uma força que a gente chama de centrípeta, voltada para o centro, né? Agora, se você tiver a mesma situação, vamos lá, a mesma situação, eu tenho uma região do espaço, né? Onde eu tenho um campo que é bolinha, desculpa, que é xizinho, aponta para dentro, só que agora a carga tem sinal negativo, ó. Você jogou a carga de sinal negativo apontando para a direita. Você usa a regra normal. B para dentro, que é o campo, né? Velocidade para a direita, o polegar era o quê? Para cima, né? Mas como a carga é negativa, eu inverto o sentido da força. Então, a força que atua na carga, pelo fato dela ser negativa, a força tem sentido oposto, a força é para baixo. E aí a partícula gira, mas ela gira para onde? No sentido da força, ela gira para baixo, né? Esses casos em que o campo está apontando para dentro são os mais fáceis da gente representar. Agora, imagine que eu coloco uma situação, olha, vamos imaginar que eu tenho uma situação em que o campo é um campo que está apontando para cima, tá? Bom, vou colocar fácil ainda, né? A velocidade é uma velocidade que está para a direita e é uma partícula positiva. Vocês sabem me dizer para onde vai a força aqui, usando a regra da mão esquerda? Perfeito, ó, certinho, ó. B, ó o B aqui, ó. B, lembra que esse dedo aqui, ó, B? Ó, a velocidade aqui para a direita, para onde é que deu o polegar? Saindo do plano da luz. Então, o que vai acontecer com essa partícula? Essa partícula vai girar para cima, ó, porque a força tá fazendo ela sair do plano.
Aí como é que você vai fazer isso? Você vai falar que a força agora, ela aponta para fora, então a força é bolinha, né? Ó. Não esqueçam que bolinha e xizinho representa qualquer vetor que aponta para dentro ou para fora. Então aqui, ó, a força é bolinha. Tudo bem? Ficou claro até aí? Alguém quer que volte, que eu dei um outro exemplo de força sobre carga? E não esqueçam que a força sobre uma carga, como é que eu calculo o valor dela? É carga, né? Vezes a velocidade da partícula, vezes o campo, vezes seno de θ. Né? Onde θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Né? Se for 90 graus, seno de 90 é 1. Né? Pois não? Não. Então, essa regra aqui, você tem que ter dois vetores para achar o terceiro, né? Vamos supor que seja um ângulo de 60 graus, né? Então, aqui é um pouquinho mais complicado. Eu vou desenhar isso aqui em 3 dimensões, porque a gente tem que entender com muito cuidado agora, né? Ó. Então, vamos imaginar que a gente tem, ó, imaginar isso aqui em 3 dimensões, x, y, z, né? Então, eu tenho um campo magnético aqui para cima, tá? Esse aqui é o campo. E aqui a minha partícula foi jogada com uma velocidade, ó, não é 90 graus, então não dá para usar a regra da mão esquerda, tá? Ela foi jogada com uma velocidade que forma um ângulo θ com esse campo, né? Mas o que eu sei dessa velocidade? Eu posso decompor ela, né? Ó, eu posso decompor ela com uma componente perpendicular ao campo, que eu chamo de Vx, e uma componente paralela ao campo, que eu chamo de Vy, né? E aí eu posso estudar e pensar nesse movimento separadamente, para entender o que vai acontecer, né? Para calcular é fácil. Se o ângulo aqui é 60, como é que você calcula a força? É o valor da carga vezes a velocidade vezes o campo, é seno de 60, você calcula a força. Mas para entender o movimento da partícula e desenhar, isso é mais complicado, né? Por quê? Bom, se eu tenho, por exemplo, o campo magnético apontando para cima e só a componente da velocidade Vy, o que acontece com a partícula, né? Qual é o ângulo entre B e Vy? É zero, né? E se eu for calcular a força sobre a carga, é módulo de quê? VB seno de zero. Mas a gente sabe que seno de zero é zero, né? Então não tem força no eixo Y atuando sobre a partícula, ou seja, essa velocidade sem força não vai ter aceleração, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, né? Então, se você joga uma partícula paralela ao campo, ela mantém a velocidade em linha reta, sempre igual. Não vai acontecer nada, não vai ter força, né? Mas se eu tivesse só a componente perpendicular, então aqui está o campo, se eu tivesse só a componente Vx, forma 90 graus, né? Então, eu tenho B, Vx, ela vai girar, com a força puxando ela para fora. Então, a partícula começa a fazer isso aqui, ela vem aqui, ó, ela é puxada para fora, ó, e ela vai descrever um movimento circular. Então, ela vai fazer isso aqui nesse plano, ó, ela gira, ó, ela tá girando, ó, né? Eu tenho que estar imaginando isso aqui em 3 dimensões, né? A força, quando ela tá aqui, puxa ela para fora, então ela sai e entra, ela fica girando. Só que eu tenho as duas velocidades ao mesmo tempo, né? Por que eu tenho as duas? Porque a minha velocidade é inclinada. Então, essa parte de Vx vai fazer a partícula girar e a parte de Vy vai puxar a partícula para cima. Então, que tipo de movimento que eu tenho? Ó, por causa de Vx, ela gira e por causa de Vy, ela é puxada para cima. Então, ela vai descrever esse movimento ao longo do campo, ó. Ela vai descrever um movimento que a gente chama de movimento helicoidal. Vocês conseguiram enxergar? Bonitinho, né? Mantém aqui a mesma circunferência. Então, ela gira por causa da componente Vx e ela é puxada para cima com movimento uniforme por causa do movimento Vy. Então, a partícula tem esse movimento. Ela gira e é puxada para cima. Ela gira e é puxada para cima. Então, esse movimento é o movimento que ela vai descrever.
quando o ângulo aqui entre B e V não for 90 graus. Se for 90 graus, ela fica só girando. Tudo bem? Alguém quer que volte aqui? Tá, então vamos lá, ó. O que eu disse, né? Para calcular força sobre uma carga, isso é módulo de QVB seno de θ, né? Quem que é o θ? É o ângulo entre a velocidade e o campo, né? Só que vocês aprenderam em matemática que se θ é 0 graus, seno de 0 é igual a 0. Então, se você tem uma partícula, né, que tem uma velocidade na vertical para cima e o campo magnético também é vertical para cima, o ângulo entre B e V é 0 graus. Seno de 0 a 0 não tem força, né? Tudo bem até aí, Karina? Então, olha que estranho, né? Qualquer situação, qualquer uma, que você tiver um campo magnético e jogar uma partícula paralela a esse campo com uma velocidade paralela, ela vai andar em linha reta com movimento retilíneo uniforme, porque não tem força magnética atuando sobre ela. Agora, segundo a regra da mão esquerda, sempre que a velocidade formar 90 graus com o campo, vai ter força, e essa força forma 90 graus com a velocidade. Essa força vai fazer ela girar, né? Então, ela gira quando? Quando é que ela tem movimento circular, né? Quando o ângulo θ aqui for um ângulo de 90 graus. Tranquilo? O problema a gente aprendeu composição de vetores, né? Decompor vetor. Se eu tenho o eixo x e o eixo y, por exemplo, e a velocidade aqui é inclinada, né? Eu posso usar seno e cosseno e decompor essa velocidade numa componente paralela ao eixo x, que é bx, né? Se eu tenho a velocidade e o ângulo, eu uso cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí eu encontro o cateto adjacente, né? E posso encontrar a componente VY. Então, olha que interessante, né? Então, uma velocidade inclinada, né? Esse vetor V inclinado, eu posso decompor ele em duas partes, uma componente no eixo horizontal e uma componente no eixo vertical. Porque vetorialmente, né? Se eu pegar Vx e somar vetorialmente com a componente Vy, eu tenho a velocidade da partícula inclinada, né? Então, no lugar de eu olhar a velocidade inclinada, eu olho o que acontece com a velocidade Vx e o que acontece com a velocidade Vy. Se o campo tiver o mesmo sentido que a componente Vy, então essa parte da velocidade da partícula puxa a partícula para cima. E essa parte da velocidade da partícula faz a partícula girar. Então, a velocidade está fazendo ela girar e ser puxada ao mesmo tempo. Por isso que ela tem um movimento helicoidal. Tudo bem? Tá bom. É isso. Tá. O último exemplo da regra da mão esquerda, né? Então, a gente tem 3 casos de regra da mão direita. Para o fio, para a espira e para o solenoide, para ver campo. E para a mão esquerda tem a força sobre uma carga e tem a força magnética sobre um fio também, né? Então, se você tem uma região do espaço, né, aonde você tem um campo magnético B, né, apontando para dentro, e você coloca, por exemplo, um fio nessa região, né, e esse fio está sendo percorrido por corrente elétrica, vai ter uma força sobre esse fio, né? A força a gente viu que é bio seno de θ, onde θ é o ângulo entre o fio e o campo, né? Aqui o campo está apontando para dentro, né? Você está enxergando o campo está apontando para dentro e o fio está aqui, né? Ó, então eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Ó, o fio aqui representando pela caneta azul e aqui o campo magnético para dentro. Se esse ângulo é 90, seno de 90 é 0, né? E como é que eu represento a força? Do mesmo jeito, né? Só que agora é FB, aonde era V de velocidade de carga, agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar I
representando o sentido da corrente elétrica. Então, esse dedo vale tanto para a velocidade da carga como I, como o sentido da corrente elétrica. Ó. Então, D para dentro, ó, corrente elétrica para a direita, para onde é que deu a força magnética? Para cima. Então, esse fio não gira agora, né? Ele é puxado para cima, a força magnética puxa ele para cima. Tudo bem? Alguém quer que eu volte aqui? Tá, então a gente revisou as 3 regras da mão direita para o campo magnético, né? E as 2 regras da mão esquerda para a carga e para a corrente, né? Tudo bem? Né? Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, agora tem a pergunta da Karina, né, Karina? Você quer perguntar, por favor, para mim? Vamos lá? Então, vamos. Tá, tá, tudo bem. Tá, você não consegue projetar, não, né? Peraí que eu acho que eu consigo. Então manda no grupo, porque daí todo mundo vê, tá bom? Se você puder, eu agradeço. Gente, sabe quantas horas eu levei preparando a prova de vocês ontem? Olha, levei 8 horas. Não tô mentindo. Deus que me perdoe. Ah, sim, para preparar não dá, mas para fazer dá. É porque eu preparei provas assim diferentes, né? Pro Moodle vai montar essas provas para vocês. Mas tá bom, vamos lá. Dormi, acordei, comi, acordei, tomei café, preparei prova, fiz almoço, limpei cozinha, preparei prova, tomei banho, preparei prova. A mesma prova, entendeu? Então, olha, foi muito cuidado, muito amor. Tá bom, já tô vindo aqui, ó. Mas vocês vão fazer, se Deus quiser. Ó, então vamos lá. Posso ler? Ó, sabe-se que uma corrente elétrica pode ser induzida em uma espira colocada próxima a um cabo de transmissão de corrente elétrica alternada. Legal? Ou seja, uma corrente que varia com o tempo. Considere que uma espira retangular é colocada próxima a um fio reto e longo de 2 maneiras diferentes, como representada nesta figura. Tá. Na situação representada em 1, o fio está perpendicular ao plano da espira, tá? E na situação representada em 2, o fio está paralelo a um dos lados da espira. Nos 2 casos, há uma corrente alternada no fio. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que tá, onde é que vai ter corrente induzida na espira, né? Legal. Então, é uma questão que a gente tem que entender o conceito, né? A teoria. Então, ó, é fundamental entender isso aqui, né? Quando é que eu crio em uma espira corrente elétrica induzida por campo magnético, né? Ó, então, não sei se vocês estão enxergando, né? Ó, então, aqui eu tenho uma espira, né? Não está ligada em bateria e eu quero que passe corrente elétrica aqui. Como é que isso é produzido, né? Isso que é produzido, produz corrente elétrica induzida quando eu tenho variação, é importante essa palavra, variação do fluxo magnético, que eu chamei de φ, né? O fluxo depende do quê? Do campo, da área que está sendo atravessada e do cosseno do ângulo entre o campo e a área. Então, se eu variar o campo, eu estou variando o fluxo, vai aparecer corrente elétrica. Se eu variar a área que está sendo atravessada, eu estou variando o fluxo, aparece corrente elétrica. Se eu variar o ângulo, a mesma coisa, né? Agora, interessante, né?
Se eu tenho a espira nesse plano aqui, ó, e eu colocar um campo magnético para baixo ou para cima, não tem fluxo. Porque o fluxo, o campo tem que atravessar a minha espira. Eu expliquei isso com muito cuidado. Quem que é o ângulo θ? É o ângulo entre a normal, a área, e o campo, né? Então, imagina aqui, ó. Aqui tá o campo, né? Ó, aqui tá o campo, né? Olha lá, ó. Então, se o campo tá aqui, quem é normal? A normal vai ser uma reta perpendicular a essa região, né? Tô representando pela caneta, né? Ó. Se eu colocar o campo magnético paralelo ao plano da espira, ó, então essa outra caneta representa o campo, né? A de baixo representa a normal é perpendicular àquela área. Qual é o ângulo entre a normal, a área da espira e o campo magnético? É 90 graus. E cosseno de 90 vale zero. Então, olha que interessante, né? Toda vez que eu tiver a minha espira, né, e o campo for paralelo ao plano, ele não atravessa a espira. Atravessa a espira, não tem fluxo. Não tem fluxo, ele nem variou, não tem corrente elétrica, né? Agora, se eu tenho o campo cruzando o plano da espira, aumentando, diminuindo, daí eu vou ter variação do fluxo e daí eu vou ter corrente elétrica. E aí ele coloca duas situações para a gente. Por isso é que é importante entender a regra da mão direita para fazer esse exercício, né? Ó. Primeiro, o meu fiozinho tá aqui, ó, né? E a minha espira tá aqui, né? A segunda situação, o meu fio tá aqui, ó, e a minha espira tá aqui, né? Pessoal, independente da corrente ser para cima ou para baixo, vamos supor que ela é para cima, ó. Vocês estão me enxergando? Desculpa, né? Perdão. Deixa eu colocar. Se a corrente está para cima, polegar para cima, os dedos não vão girar para dentro do plano e do outro lado não vai girar para fora, né? Então aqui eu teria campo apontando para dentro da espira, né? Se o campo é criado pelo fio, quem que é o campo produzido por um fio? M0I sobre 2πr. Só que esse I aqui, ó, é de uma corrente alternada. O que é uma corrente alternada? É uma corrente que está mudando, né? Ela aumenta e diminui, né? Muda a direção e sentido. Então, se o I é alternado, o campo é alternado. Então, essa situação, por que vai ter corrente elétrica induzida nessa espira? Porque eu tenho fluxo, né? Eu tenho o campo cruzando a área da espira e pelo fato desse I não é uma corrente contínua, é uma corrente alternada. Se o I é alternado, o campo vai variar. Se o campo vai variar, o fluxo vai variar. Então, na situação 2, em que o fio é paralelo, vai ter corrente elétrica induzida na espira. Tudo bem? Agora, e nessa situação, né? Vamos supor que a corrente elétrica aqui, ó, vamos supor que ela é X, né? Aqui o fio tá aqui, né? Então o fio tá aqui, ó, né? Ó, polegar aponta junto com a corrente, eu giro, ó. Quando eu giro os dedos da minha mão, o campo aqui não tá cruzando. O campo aqui tá no mesmo plano da espira. Vocês conseguem perceber, ó? Se eu for imaginar aquele desenho que eu fiz, ó, aqui está o desenho, ó, a minha mão está girando assim, ó. O campo aqui ele estaria assim, ó. Então ele não está cruzando, ele está junto com o plano da espira. Se eu for olhar de pé aqui, né? Se o plano da espira está de pé, o campo está junto. Ele não cruza. Se ele não cruza, não tem fluxo. Se não tem fluxo, não tem corrente elétrica induzida. Ficou claro? Sim, sim. Porque o que vai produzir corrente elétrica induzida é a variação do fluxo, né? Mas para ter fluxo, presta bem atenção, o ângulo θ aqui, ó, né? Ele não pode ser 90 graus. É o ângulo entre a normal e o campo, não. Entre a normal e o campo não pode ser 0 graus, desculpa. Ou seja, o campo tem que estar cruzando o plano da espira. O campo não pode ser paralelo ao plano da espira. Tudo bem? Então, por isso é que na situação 1 não tem e na situação 2 tem, tá?
Mas vocês percebem que agora a gente tem que enxergar muita coisa? A gente nem fez conta. A gente não fez conta. Mas a gente tem que entender muita coisa aqui, né? Muitos conceitos aqui, né? Adriana, Aline, Laura, Natália, alguém quer que volte? Ah, pode perguntar, minha querida. Tem imagem? Tá, então beleza, pode falar, pode ler, minha querida. OZ, acho que é OZ, né? Então, ó, o campo deve ser o B. Legal, beleza. Então, a força eletromotriz induzida é. Ele pediu o módulo ou ele pediu o valor da força? Ele pediu a força eletromotriz induzida ou ele pediu o módulo? Tá, tá bom. Então, a força eletromotriz. Não, porque ele poderia pedir o módulo da força eletromotriz média ou a força eletromotriz média. O módulo eu não preciso do sinal, é por isso que eu estou perguntando se ele pediu o módulo ou o valor da força eletromotriz. Não importa se é média ou não. Tudo bem? O que, que é o módulo? Isso. Porque se ele pedisse o módulo da força eletromotriz média, eu não precisaria colocar o sinal negativo. Só por isso, tá? Então, a força eletromotriz é igual a ΔΦ sobre ΔT, né? Então, o que é ΔΦ, né? Eu tenho que calcular o fluxo final nesse intervalo de tempo e o fluxo inicial. Mas olha, o fluxo depende do quê? Do campo, da área e do cosseno de θ, né? Então eu tenho que olhar o campo quando eu retirei a espira dessa região, não foi isso que você falou? O campo está aqui, né? Depois de um certo intervalo de tempo, eu tiro a espira dessa região. Aí, se você tirou da região onde tem campo, quanto vai valer o campo? Zero. Tudo bem? Você quer ler de novo para ter certeza que é isso? Lê de novo. Vamos ler junto. Desde o começo, não tem medo. É. Então, isso de cima para baixo. Tá? Legal. Esse intervalo de tempo é 2,10 vezes 10 a menos 3, é isso? Tá, 2,0, né? Tá. Então, olha, então eu tinha a espira aqui numa região que tinha campo. Depois desse intervalo de tempo, eu peguei a espira e tirei da região onde tem campo. Então, não tem mais campo.
Se o campo é zero, o fluxo final quanto é que é? Zero. Mas antes ela estava lá. Então, antes eu tinha o campo B, né? Que era 2,4 Tesla. A área, né? Como ela é circular, é a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Tudo bem? Π é 3,14. O raio tem que estar em metro, ó. 8 centímetros vale 8 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o raio ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4 metros quadrados, né? E o ângulo, vamos imaginar, ó, aqui tá a tua espira, né? A normal tá apontando para cima, né? E o campo tá apontando para cima. O ângulo entre a normal e ele, quanto é que é? É 0 graus. E cosseno de zero vale 1. Tudo bem? Tá, ó, o plano da espira está no plano XY. Então, aqui o X e o Y estão aqui na minha mesa, tá? E o Z, o eixo Z é o eixo que dá altura, que dá profundidade, tá bom? A espira está no plano XY. A reta normal, a espira, lembra que a normal forma 90 graus? E o ângulo entre a reta normal, a área e o campo é 0 graus. Então, esse ângulo aqui é sempre a normal, é o ângulo entre a normal, a área e o campo. Então, como o ângulo aqui é 0 graus, cosseno de zero vale 1, né? Então, você tem o valor do campo, que é 2,4. A área é só fazer essa continha, πr ao quadrado, né? Multiplicar, você tem o fluxo final, que é um número. Tudo bem? Então, quem que é a força eletromotriz induzida? É menos ΔΦ. O que é ΔΦ? É o fluxo final, que é zero, menos o fluxo inicial, que é esse número que você vai ter calculado. Tudo isso aqui dividido por ΔT, e o ΔT ele deu 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, você calcula a força eletromotriz. Ficou claro? Né? E isso vai dar positivo, porque vai ficar zero menos φ final. Então, isso aqui é simplesmente o φ inicial, porque menos com menos dá mais, né? Dividido por ΔT, pronto. Essa é a força eletromotriz induzida aqui é em volts. Tudo bem? Legal. Agora, vamos ver a situação 2, né? A situação 2 diz que você está olhando de cima, né? Se você está olhando de cima, você vai ver a espira aqui, ó, e o campo, se eu entendi direito, né, tá de O a B, o campo tá apontando assim, ó, não tá, ó? Você não vai ver o campo saindo do plano da espira? A única coisa que você falou que era de cima para baixo, né? Aqui, então, tinha espira. Conforme você tirou a espira daquele campo, se você olhar na espira agora, o campo que está atravessando ela, quanto é que é? Zero. Então, enquanto você estava tirando, você percebe que esse campo aqui está diminuindo? Tá, ó, você tinha a espira sendo percorrida por campo, daí você tirou a espira do campo, você foi tirando. Conforme você foi tirando, não tinha mais campo atravessando a espira. Então, enquanto você foi tirando, imagina que eu tenho uma região assim, de um monte de campo apontando para cá, ó, né? E aqui tá, ó, você tá aqui, ó. Então, o que você tá fazendo? Você tá pegando a tua espira e você tá tirando, ó. Se você tá tirando, não vai diminuindo a quantidade de campo que tá atravessando ela? Então, é essa situação que tem, ó, né? A lei de Lenz, né? Então, se o campo atravessando a espira está ficando cada vez mais fraco, você não quer que ele diminua. Então, a regra da mão direita, você vai criar um campo, para ele não diminuir, ele tem que ser a favor do campo, ele também tem que apontar para fora, né? Tá apontando para cima, ainda você vai criar um contra ele, daí que ele diminui mais, né? Você vai anular ele. Então, você palma da mão para cima, para ele não diminuir. Qual é o sentido aqui? Anti-horário, tá bom? A única dúvida que eu tenho é nisso aqui, ó.
é no sentido do campo, né? Porque se o campo for no sentido oposto, se ele for de cima para baixo, se você olhar, você vai ver o campo apontando para dentro, né? Mas se ele está de O a Z, eu acho que isso é o correto, né? Então, olha, talvez o sentido positivo, então, do eixo Z seja esse aqui, ó, né, ó. Porque física não é como matemática. Então, de cima para baixo, esse é o sentido positivo do campo para ele, né? Então, é como se aqui fosse o O e aqui é o Z, né, ó. Então o campo está orientado para cá. É isso, Natália? De cima para baixo. Então, Então é isso, ó. E você está orientando o eixo no sentido positivo de cima para baixo, diferente do outro, né? Então, essa é a leitura, né? Então, quando você olhar a espira, de cima, o campo está apontando para dentro, ó, né? Se está apontando para dentro, é a mesma coisa, ó. Você está tirando ela dessa região. Então, esse campo que está apontando para dentro está diminuindo. Desculpa. Para ele não diminuir, o que, que você vai fazer? Criar um campo que também aponta para dentro. Daí o sentido muda. Daí isso, a favor. Então o sentido passa a ser o quê? Horário, não anti-horário. Não. Se a gente mudou aqui essa orientação. Então, ó, então lembra, eu não vou contra o campo, eu vou contra a diminuição. Se ele estiver diminuindo, eu tenho que a palma da mão apontar no mesmo sentido que o campo, para ele não diminuir. Se ele estiver aumentando, daí eu vou com a palma da mão criar um campo contra o sentido daquele campo. Então, se ele está apontando para dentro, diminuindo, eu não quero que ele diminua, então eu vou a favor dele, ó, palma da mão para dentro, o sentido agora é o horário. Imagina, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Pode falar. Tem imagem? Então é melhor. É melhor você mandar imagem. Pode ser, Natália? Tem problema se você mandar imagem? Beleza, beleza, agradeço. Bom, tá carregando. Ah, que bonitinha. Linda, né? Tá, então eu vou devagarzinho, ó. Eita, não sei por que ela tá girando. Tá, vou ler, ó. No esquema abaixo, a bobina em curto pode deslizar livremente pelo núcleo. Determina o sentido do deslocamento a que estará sujeita esta bobina quando o interruptor estiver sendo ligado ou desligado. Tá bom. Tá. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um núcleo, né? Ó, um núcleo. Aqui eu tenho uma bobininha aqui, ó, né? Ó. Essa bobina tá ligado a um circuito, né? Ó. Aqui tá o meu circuitinho, né? E aqui eu tenho uma outra bobina, né? Essa bobina aqui não tá passando corrente nela, né? Ó. Então, só tenho aqui o fiozinho aqui, ó. Tá aqui, né? Olha, então vamos pensar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que ele não quer fechar. Eu volto lá de novo. Tá, vocês estão conseguindo enxergar, né? Então, ó, o que que acontece, ó? Isso aqui é uma bobina, né? Desculpa, tem polo positivo e negativo aí, Natália? Eu esqueci. Positivo é qual?
Então, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo, né? Então, a corrente sai do polo positivo, ó, caminha. Eu tenho que olhar a figura direitinho para ver se ela entra pela frente ou por trás da bobina. Isso é um detalhe bobo, mas é funda, entra por trás, né? Então ela, ó, a corrente vem, entra por trás, dá a volta e faz isso aqui. Tudo bem? Então, esse aqui é o sentido da corrente. Bom, como isso aqui é uma bobina, eu tenho um campo sendo criado aqui, né? Ó. Então, o campo produzido por essa bobina, a gente conhece, quer dizer, por esse solenoide, né? Solenoide ou bobina a gente está usando da mesma forma. Então, o campo aqui é igual a quem? Ó, ele é igual a μ0i vezes o número de voltas sobre o comprimento do solenoide. O que acontece? Quando você liga, eu não tinha corrente, a corrente era zero. Quando você ligou, a corrente aumentou. Depois que você deixou ligada, ela ficou constante. Mas no momento que você liga, presta bem atenção nisso, né? O campo, ele vai fazer o quê? Ele aumenta, porque ele era zero e ele vai ter o valor agora que é μ0i vezes n sobre L, porque antes a corrente era zero, né? E aí, o que está acontecendo aqui nessa bobina? Eu tenho um campo sendo produzido, né? Então, olha, a palma da mão vai ter que entrar como se fosse a bolachinha lá dentro, né? Com o polegar junto com a corrente, mas o meu polegar aqui está apontando para cima e a corrente está apontando para baixo, né? Não precisa nem fazer a conta, né? Fazer de novo, ó. Se o polegar fosse para cima, a palma da mão estaria voltando para a esquerda. Com o polegar para baixo, né? Eu coloco primeiro a palma da mão, né? Com o polegar para baixo, a palma da mão vai estar voltando aqui, ó. A palma da mão vai estar voltada nesse sentido aqui, ó. Esse aqui é o campo. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um campo magnético que quando eu ligo a espira ele está aumentando, né? Ele vai. O que essa espira está sentindo, né? Vamos imaginar que eu veja só uma espira aqui de frente, tá? Como se eu estivesse olhando daqui, né? Olha, ela vai ver isso aqui, ó. Se eu pegar uma espira de lá, ela vai ver o campo apontando para dentro dela, tá claro? Ó, o polo norte está para cá, ó. Então ela vai ver o campo apontando. E como o campo está aumentando, porque eu acabei de ligar o fio, esse campo está o quê? Aumentando. Tudo bem? Então, se ele está aumentando e eu não quero que ele aumente, eu não vou produzir um outro campo para dentro, porque ele vai aumentar mais. Então, palma da mão para fora, o sentido aqui é o sentido o quê? Anti-horário. Então, vai aparecer nessa minha espira, que forma aquela bobina, uma corrente no sentido anti-horário. Tudo bem? Agora eu tenho que como é que está a posição daqueles fios para desenhar direitinho isso aqui, né? É muito importante. Deixa eu só ver. Tá, tá. Então, no sentido anti-horário, ela vai estar aqui, ó. Né, ó? Aqui, ó. Então, ó, eu tô imaginando ela entrando aqui de novo. Deixa eu projetar de novo, né? Olha. Tá no sentido anti-horário, eu tô olhando, imagina vocês olhando ela de frente, ó, o sentido anti-horário. A palma da mão tá voltada para onde, ó? A palma da mão tá voltada para a esquerda, ó. O que eu acabei de produzir aqui, ó? Eu geralmente falo que a ponta da linha de campo magnético é como se ela representasse o polo norte de um ímã. Tá vendo? Então, o que vai acontecer com essas duas espiras? Vai haver o quê? Uma repulsão. Tudo isso, eu tenho o polo norte de uma espira junto com o polo norte da outra espira. Mas olha, a gente não fez um cálculo, mas o quanto eu tive que entender de teoria para resolver esse problema, não sei se vocês perceberam. É muita coisa, né? É. Daí, daí quando você desliga, o I está diminuindo, não é isso que vai acontecer? Então o B está diminuindo. Então daí você pensa na outra possibilidade, tá bom? Imagina. Gente, tudo bem?
Tá bom? Tá bom, gente. Então, olha, a prova a gente acordou que vai ser do dia 6 ao dia 7, né? Desculpa, a prova que demorei tanto não foi a de vocês para preparar, a de vocês eu ainda não preparei, foi a do primeiro ano. Então, calma, a de vocês eu ainda não preparei, tá bom? Não fiquem tão assustados. Oi? Sim, deixa. Pode, pode, pode deixar a prova acabar? Depois que a prova acabar disponível. Ah, e você tá dando aula de física, Karina? Você tá dando aula de física? Tá bom, pode sim, não tem problema. Eu tenho. Tá bom, tá bom. O que você pode fazer é se inscrever no Moodle de Física 1, tá tudo lá. Pode, pode. Se inscreve no Moodle de Física 1. É matéria do segundo semestre. Daí vai ter vídeo aula, vai ter lista de exemplo, exemplo resolvido no vídeo, lista de exercício. Daí você tem essa. E depois você vai ter até a prova. Tá bom? Eu acho que pode sim, pode sim. Imagina minha Ana Paula, pois não. Isso, Ana Paula. Ah, desculpa, dia 7 é do primeiro ano, Ana Paula, me perdoa. Tá, você tá correta. Eu que agradeço. Tá bom. Pode? Sim, sim, vai poder sim, Thaís. Imagina. É passear pela prova, porque às vezes o professor. Tá bom? Tá. Então, um beijo, pessoal. Agora chegou Mariana. Mariana é do primeiro. Tô com saudade, Mariana. O que aconteceu com você que eu não te vi? Boa noite, Laura. Fica com Deus, minha linda. Imagina. Tchau, Isadora. Boa noite, Thaís. Boa noite, Natália. Tchau, Aline. Um beijo. Tchau, Karina. Tchau, minhas lindas. Vão com Deus. Boa prova, viu? Mariana, Mariana, porque você vinha no atendimento, teve uns, acho que uns alguns atendimentos, os últimos eu não te vi, fiquei até preocupada. Tá tudo bem? Não lembro. Ah, que você não viu ainda? Mas fica na paz. Eu acho que por enquanto ainda é melhor você ficar com a gente, Mariana. Lá você ia sofrer muito, por enquanto. Talvez daqui a um tempo você já esteja pronta para ir para lá. Porque lá eles não têm dó, não, sabe? Não, não tenho dúvida. É melhor. Ó, pra você ter uma ideia, as aulas do meu sobrinho começaram, ele tá na USP de Lorena fazendo engenharia, né? Teve professor que avisou pelo Facebook. Meu sobrinho não tinha Face. E o professor, você entende uma coisa assim? Sabe? Eu falei, mas você não tem coordenador? Tem, professora, mas ele não entra em contato com a gente não sabe nem quem ele é. Eu fiquei assim, horrorizada, assim, falei, pelo amor de Deus, que lugar. Sabe, é outra história, é outra história, é outro mundo, são outras concepções, então é melhor ter mais calma, tá bom? É, vai de. É, sim. Olha, eu vou falar um pouquinho então,
Peraí, eu tenho que parar a gravação, porque eu estava gravando pro pessoal do terceiro, senão... Tá, desculpa.